Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, queria mais uma vez, desculpe ser repetitivo, mas queria mais uma vez falar sobre o caso, a inscrição de vocês no canal. Eu queria pedir dois favores a vocês. Um, tem bastante pessoa que tem assistido nosso canal, mas tem poucas pessoas que se inscreveram. Não custa nada, é de graça. Por favor, se inscrevam no canal, todo mundo estiver assistindo, e dê o like e compartilhe, para que o YouTube possa passar o nosso canal para muito mais pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e do mundo. Não custa nada, é só botar o dedão lá e se inscrever, dar o like e compartilhar para seus amigos. E o segundo favor, se vocês puderem, vocês sabem da minha situação, né? Problema de doença e das dívidas. Por favor, façam um Pix para colaborar com o canal. Que o canal é meu, é de vocês, é de todos nós. O Pix meu, no caso, para colaborar com o canal do banco PicPay, é o meu e-mail, tá? É paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, banco PicPay, o Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Agora vamos falar sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo ainda agora o canal do Lessa, e eu vi ontem também o Gabriel Amaral, o Hora do Flu, com o Thiago Ferreira, que o Fluminense vai ter alguns desfalques, né? Dois nós já sabíamos, né, desde ontem, que o Ganso, não, o Thiago Silva vai ficar 4 semanas, vai ficar 4 semanas afastado, né, dos jogos. Ele vai, depois das 4 semanas que ele vai voltar a treinar, então é um mês, mais ou menos um mês e meio, que ele deve voltar a jogar. Segundo, graças a Deus não constatou nenhuma lesão, é o Hércules, mas como ele sentiu, ele deve ser poupado para o jogo de hoje, e talvez jogue só no jogo de final de semana. Aí ontem foi anunciado que o Ganso sentiu alguma coisinha lá, aí pediu para não jogar. Então ele vai ser poupado no jogo de hoje também. Então o Ganso, apesar dele ser um grande jogador, ele não estava ainda bem fisicamente. Para o jogo de hoje, eu acho que é até melhor ele não jogar. Ele deve jogar nos jogos menores para adquirir no ritmo, para poder, depois que tiver em forma, jogar bem. Então eu acho que a escalação para o jogo de hoje, como o Fluminense fez um treinamento ontem, o Renato já deve ter escalado o time, porque eles já estão lá em São Paulo, né? Então o jogo de hoje, eu acho que a escalação deve ser Fábio, Samuel Xavier, no caso Thiago Santos, Freitas e René. Meio de campo deve ser Bernal, Martinelli e Lima. O ataque a gente já sabe, né? Que é o Arias, Cano e o Canóbio. Acredito que seja o Canóbio. Mas aí acredito que a escalação do Renato deve ser essa para o jogo de hoje contra o Corinthians. Corinthians que vem de uma derrota, né? Para o Palmeiras, né? E então o time, o treinador está muito pressionado, porque ele estava ganhando já alguns jogos do Palmeiras e tomou 2-0 logo no início do jogo e não conseguiu reverter o placar. Então eu acho que eles vão vir mordido para cima do Fluminense, apesar de ter alguns desfalques também. Eu acho que o desfalque
os dois desfalques que eu acho mais importantes para o Corinthians, né, que são jogadores importantes, é o Garro, né, e o goleiro, o Neneca, né? Esses dois, para mim, são os desfalques mais importantes. Tem o Colorado também, que não deve jogar, que é um bom jogador também. Mas, mesmo assim, eu acho o Corinthians forte. O Corinthians é uma incógnita, né? Tem vezes que eles entram para jogar, arrebento, desculpe, arrebento, jogo bastante, principalmente lá no campo deles. E tem jogo que estão irreconhecíveis, né? Parece até o Fluminense antes do Renato chegar. Aí vamos ver, espero que o time de hoje seja aquele time irreconhecível. Para o Fluminense, se Deus quiser fazer uma grande partida e conseguir uma vitória sobre o Corinthians, seria muito importante para todos nós. O Fluminense pode alcançar até a liderança, apesar que eu acho que o Flamengo deve ganhar do Juventude, aqui no Maracanã hoje. O jogo do Fluminense lá contra o Corinthians, na arena do Corinthians, vai ser 7h30 da noite. Deve ser no Premier, eu acho que é na Record. Então aí quem tiver o Premier pode assistir o jogo lá, né? E nós vamos aguardar para ser um grande jogo e o Fluminense, se Deus quiser, sair com uma importante vitória de lá. E o Fluminense, se ele jogar o que ele tem jogado no primeiro tempo das partidas do Renato, ele pode conseguir uma grande vitória. O problema do Fluminense é que ele tem começado o segundo tempo jogando muito mal, é cansado. Então, o problema todo é esse, tem que fazer gol no primeiro tempo, se jogar como tem jogado as outras partidas, e o segundo tempo se precaver, sair só na certa, né? Deixar o Corinthians. Se o Fluminense fizer um gol ou dois, o Corinthians já vai ficar desesperado. Aí vai vir todo para cima, vai abrir espaço para o Fluminense contra-atacar. E aí pode ser uma grande vitória. O problema é fazer esse primeiro gol ou o segundo. Vamos aguardar o jogo para ver qual vai ser o time do Fluminense, se realmente vai ser esse, ou se o Renato vai fazer alguma mudança. E também para ver como vai jogar esse Corinthians, né? Espero um grande jogo hoje, se Deus quiser, a vitória do Fluminense. Vamos aguardar e ansiosamente, que um jogo desse lá na Arena, o Fluminense dificilmente ganha, né? A última, acho que foi em 2022, a última vitória do Fluminense sobre o Corinthians lá. Foi 2-0, 2 gols de Cano. Sempre ele, né? Vamos ver se ele está inspirado hoje e faça alguns gols lá. E se o Arias também joga bem hoje, que eu achei que o Arias no último jogo não foi muito bem, não. Contra o Santos. Então vamos aguardar para ver. E sobre a SAF, não tem nenhuma notícia assim, além do que já falaram, só que pelo que falaram, né, o Fluminense está querendo para ser um grupo de tricolores ilustres, né, pelo que ele falou na reunião, e ontem parece que alguns repórteres foram lá, entrevistaram, ele falou a mesma coisa, e disse que essas pessoas, né, esses grupos que vieram aí, como o Ilan falou, né, um americano e o árabe, que eles falaram, mas depois não apareceram mais. Então o Fluminense não ficou sabendo de nada, devem ter falado com o Banco BTG. Vamos aguardar, ver se isso é verdade, se não é. Vamos ver se esse grupo de tricolores se juntam e fazem logo uma proposta que seja interessante para o Fluminense, para ver se vira SAF ou não. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã, se Deus quiser, para comentar uma grande vitória do nosso Flusão. Fiquem com Deus.